Existe uma fase da vida em que você acredita que está fazendo tudo certo e mesmo assim continua no mesmo lugar. Você acorda cedo, trabalha duro, volta para casa cansado, guarda um pouco do que sobra, tenta investir e nada muda. O dinheiro não cresce como você imaginava, a liberdade não chega, o reconhecimento não aparece. E começa a nascer uma dúvida silenciosa. Será que esforço realmente adianta? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Quando eu era jovem, eu trabalhava como se o mundo estivesse observando, como se alguém estivesse anotando cada hora extra, cada sacrifício, cada noite mal dormida. Eu acreditava que se eu me esforçasse o suficiente, o mercado me recompensaria. Era uma crença quase ingênua, mas muito comum. A gente aprende desde cedo que esforço é virtude, e é mesmo. Mas o mercado não é uma escola. Ele não dá nota por dedicação. Eu cresci em um ambiente simples. Perdi meu pai cedo, vi minha mãe lutar com uma força que poucas pessoas conhecem. Eu aprendi desde muito novo que dinheiro não é abundante. Ele é escasso, ele é necessário, e ele some rápido. Talvez por isso eu tenha trabalhado tanto. Eu não queria apenas sobreviver, eu queria estabilidade. Eu lembro de um dia específico, ainda muito jovem, voltando para casa, depois de um turno longo de trabalho. Eu estava exausto. O ônibus estava cheio, o corpo doía, e eu segurava na mão um pequeno caderno onde eu anotava meus gastos e meus investimentos. Eu já tinha começado a comprar ações. Valores pequenos, quase simbólicos, mas para mim eram enormes. Eram pedaços do meu futuro. Eu chegava em casa e estudava balanços, lia relatórios, tentava entender empresas, fazia contas, planejava aportes. Eu acreditava que quanto mais eu me dedicasse, mais rápido o retorno viria. Eu confundia a intensidade com o resultado. Os primeiros meses passaram. Depois do primeiro ano, eu olhava para o que tinha acumulado e sentia um misto de orgulho e frustração. Orgulho por ter começado. Frustração porque parecia pouco, muito pouco diante de tanto esforço. Foi aí que eu senti pela primeira vez a tentação de desacelerar. Não era a vontade de vender tudo, era algo mais sutil. Era o pensamento perigoso de que talvez eu pudesse parar por um tempo. Depois eu volto, eu dizia para mim mesmo, quando estiver ganhando mais, quando for mais fácil, quando eu tiver mais capital. Essa frase é a armadilha mais comum do investidor iniciante. Eu sentei uma noite sozinho em silêncio. A casa estava quieta. Eu tinha feito minhas contas mais uma vez. E ali, diante daqueles números pequenos, eu percebi algo desconfortável. O mercado não estava interessado no meu esforço. Ele não sabia quantas horas eu trabalhava. Não sabia o quanto eu estava cansado. Não sabia o quanto eu sacrificava lazer, conforto, pequenas vontades. Ele simplesmente respondia ao capital e ao tempo. Naquela noite eu entendi uma verdade que mudou minha vida: esforço é um evento. Permanência é um processo. Você pode se esforçar muito por um período curto, pode estudar intensamente, pode trabalhar dobrado, pode fazer grandes sacrifícios, mas se você interrompe o processo, o tempo para de trabalhar. E o mercado só reconhece quem permanece. Eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. Colegas inteligentes, ambiciosos, dedicados. Muitos começaram a investir ao mesmo tempo que eu. Alguns até começaram melhor. Ganharam dinheiro rápido em operações pontuais. Acertaram momentos de euforia. E eu vi aquilo e me perguntava se eu estava sendo lento demais. Mas o tempo começou a mostrar algo diferente. Quando o entusiasmo deles diminuiu, quando o mercado ficou menos interessante, quando os ganhos rápidos desapareceram, eles também desapareceram. Pararam de aportar, pararam de estudar, pararam de acompanhar. Alguns venderam tudo, outros simplesmente deixaram para depois. Eu permaneci, não porque eu fosse mais inteligente, não porque eu tivesse informações privilegiadas. Eu permaneci porque eu tinha entendido que o jogo não era sobre intensidade, era sobre duração. Houve um período em que o mercado ficou lateral por muito tempo. Nada acontecia. As ações que eu tinha escolhido não disparavam. Os dividendos eram pequenos. A sensação era de estagnação. E ali o esforço parecia inútil. Mas eu comecei a perceber algo sutil. Mesmo que o preço não se movesse muito, os dividendos continuavam chegando. Pequenos, mas constantes.
e cada dividendo reinvestido comprava um pouco mais. Não era emocionante, era quase invisível. O dinheiro começa a trabalhar em silêncio. Eu não senti uma virada repentina. Não houve um momento mágico em que tudo explodiu. Houve sim uma inclinação lenta, uma curva quase imperceptível que só podia ser vista quando eu comparava vários anos. Se eu tivesse parado nos primeiros 2 ou 3 anos, eu jamais teria visto essa inclinação. Eu me lembro de olhar para trás depois de um período mais longo e perceber que algo tinha mudado. Não no meu esforço, mas no efeito acumulado dele ao longo do tempo. Eu não estava mais sozinho trabalhando pelo dinheiro. O dinheiro tinha começado a trabalhar comigo. Essa é a diferença que quase ninguém entende no começo. Enquanto você depende apenas do seu esforço físico e mental, você troca tempo por dinheiro. Quando você permanece no mercado por tempo suficiente, começa a trocar capital por renda. E isso muda tudo, mas essa mudança não acontece para quem entra e sai. Não acontece para quem investe apenas quando está motivado. Não acontece para quem exige resultado imediato. Eu aprendi que o mercado não premia quem começa. Ele premia quem não interrompe. Se você começa com R$ 100 por mês, não subestime esse valor. O valor é pequeno, mas o hábito é poderoso. E o hábito repetido por décadas constrói algo que intensidade nenhuma consegue construir sozinha. Eu sei que hoje muitos jovens estão cansados de promessas fáceis, cansados de ouvir histórias de enriquecimento rápido, cansados de trabalhar muito e sentir que continuam no mesmo lugar. Eu também já me senti assim, mas existe uma diferença entre trabalhar muito e trabalhar por muito tempo na direção certa. O mercado não recompensa quem sofre mais. Ele recompensa quem permanece exposto a bons ativos por tempo suficiente. Houve momentos em que eu também duvidei, em que pensei se não estava lento demais, em que comparei meu progresso com o de outros, em que senti que talvez eu estivesse perdendo oportunidades mais rápidas. Esses momentos são silenciosos, não aparecem em livro nenhum, não são contados em palestras, mas eles existem. E são nesses momentos que a decisão de permanecer faz toda a diferença. Eu não estou aqui para ensinar fórmula mágica. Eu não acredito em atalhos. Eu acredito em empresas sólidas, dividendos consistentes e tempo suficiente para que o juro composto faça o trabalho que o esforço sozinho não consegue fazer. Se você está começando agora com pouco dinheiro, não espere sentir confiança absoluta. A confiança vem depois da permanência. Comece pequeno, mas comece de forma regular. E mais importante, não interrompa. A maior parte das pessoas não fracassa por falta de esforço, fracassa por falta de continuidade. Eu levei anos para entender isso completamente. E naquela noite silenciosa, ainda jovem, olhando para números pequenos e pensando em desistir, eu tomei a decisão mais simples e mais importante da minha vida: eu não iria parar. E foi essa decisão repetida mês após mês, ano após ano, que começou a construir algo que nenhum esforço isolado poderia construir. Eu continuei, mesmo quando parecia pouco, mesmo quando parecia lento, mesmo quando ninguém percebia, porque no fundo eu já tinha entendido que o mercado não estava observando o meu esforço. Ele estava apenas contando o meu tempo. E eu decidi dar a ele tempo suficiente. Com o passar dos anos, eu comecei a perceber uma coisa que poucos jovens entendem. Quando entram no mercado, existe um ponto invisível em que o dinheiro começa a ganhar mais força do que o seu próprio esforço. Mas esse ponto não tem data marcada, não chega com aviso, não traz aplauso. Ele simplesmente acontece para quem permaneceu tempo suficiente. Eu ainda trabalhava muito naquela fase. Minha rotina não tinha mudado. Eu continuava acordando cedo, lidando com responsabilidades, enfrentando dificuldades comuns a qualquer trabalhador brasileiro. Mas algo interno tinha mudado. Eu já não esperava que o mercado reconhecesse meu cansaço. Eu entendia que ele só reconheceria minha constância. Houve um período específico, já alguns anos depois daquele início inseguro, em que comecei a notar pequenas diferenças. Não eram mudanças dramáticas. Eram detalhes. Um dividendo que, reinvestido, começava a comprar uma quantidade um pouco maior de ações do que no ano anterior. Um fluxo que parecia ganhar ritmo, ainda discreto, mas contínuo. Eu me lembro de sentar com meus extratos antigos espalhados sobre a mesa. Eu não fazia isso com frequência, mas naquele dia eu resolvi comparar.
Coloquei lado a lado o que eu tinha 3, 4, 5 anos antes. E pela primeira vez eu vi algo que não era visível no dia a dia, uma inclinação. O crescimento não vinha em saltos. Ele vinha em camadas. Foi ali que eu entendi algo que mudou definitivamente minha mentalidade. O mercado não premia esforço, porque esforço é finito. Você cansa, você adoece, você envelhece, mas a permanência permite que algo infinito atue sobre o seu capital, o tempo. Tempo não se cansa. Eu comecei a olhar para o meu patrimônio não como um reflexo do meu sacrifício recente, mas como resultado de anos de continuidade. Eu percebi que os anos em que nada parecia acontecer tinham sido os mais importantes. Foram eles que construíram a base. Muita gente acredita que a fase decisiva é quando os dividendos ficam grandes. Não é. A fase decisiva é quando eles ainda são pequenos e você decide continuar mesmo assim. Eu atravessei crises econômicas. Vi planos econômicos fracassarem. Vi inflação corroer poder de compra. Vi manchetes assustadoras. Em alguns momentos meu patrimônio no papel diminuía. E ali mais uma vez o esforço parecia inútil. Porque você trabalha, investe, reinveste e os números encolhem. Mas eu já tinha aprendido a diferença entre preço e valor. Já tinha entendido que enquanto a empresa continuasse gerando lucro e pagando dividendos, o processo estava vivo. Eu me lembro de um período de forte instabilidade no mercado. Pessoas próximas a mim vendendo tudo, dizendo que era prudente sair e esperar melhorar. Eu sempre ouvi, mas depois eu fazia a pergunta essencial. O fundamento mudou, na maioria das vezes não. E então eu permanecia. Não por teimosia, por coerência. Eu não reagia ao barulho, eu reagia à estrutura. Foi nesse período que eu comecei a perceber algo quase imperceptível. No início, o dinheiro reinvestido começava a produzir mais dinheiro do que o meu aporte mensal. Esse é um momento muito importante na vida de qualquer investidor. Não é espetacular, mas é transformador. Quando os dividendos reinvestidos começam a crescer, a ponto de terem peso próprio, você entende que o mercado finalmente começou a trabalhar a seu favor. Mas isso não acontece para quem entra e sai. Não acontece para quem para por 2 anos e volta depois. O tempo precisa de continuidade para ganhar força. Eu comecei a ver pessoas ao meu redor tentando acelerar, tentando compensar anos perdidos com apostas maiores, tentando recuperar tempo com risco excessivo. Quase sempre o resultado era o mesmo: instabilidade. Eu aprendi que não existe atalho seguro para o tempo. Você pode acelerar ganhos por um período, pode acertar uma operação, pode dobrar capital rapidamente. Mas isso não é um sistema, isso é um evento. Sistema é repetição. Eu sempre preferi empresas previsíveis. Energia elétrica, setores que não dependem de moda, negócios que continuam existindo independentemente do humor do mercado. Porque eu não queria emoção, eu queria permanência. Muitos achavam chato, achavam lento, e era mesmo. Mas o lento, quando é consistente, se torna poderoso. Houve um dia, anos depois do início, em que eu percebi algo que me trouxe uma calma profunda. Eu estava analisando meus dividendos anuais e percebi que eles já pagavam uma parte relevante das minhas despesas. Não todas, mas uma parte que já fazia diferença real. Eu não senti euforia, eu senti tranquilidade. E naquele silêncio eu me lembrei da noite em que quase parei. Se eu tivesse interrompido o processo ali atrás, nada daquilo estaria acontecendo. Não porque eu não tivesse me esforçado o suficiente, mas porque eu não teria permanecido tempo suficiente. O mercado não tem memória emocional. Ele não recompensa o quanto você sofreu. Ele recompensa o quanto você permaneceu investido em bons ativos. Eu comecei a entender que esforço é importante para começar, mas permanência é essencial para chegar. Você pode se esforçar intensamente por 5 anos e abandonar, e todo o potencial dos anos seguintes desaparece. Mas se você permanece por 20, 30, 40 anos, o efeito acumulado supera qualquer esforço pontual. Eu já estava mais maduro quando compreendi isso plenamente. Eu já não sentia a ansiedade do começo. Eu já não comparava tanto minha trajetória com a dos outros. Eu tinha aceitado que o meu ritmo era o ritmo da permanência, e isso trouxe paz. Porque quando você entende que o jogo é longo, você para de exigir espetáculo mensal.
Você para de se desesperar com quedas temporárias. Você passa a enxergar o mercado como um parceiro de décadas, não como uma máquina de emoções. Eu também aprendi algo importante sobre mim mesmo: disciplina não é ausência de dúvida. Eu tive dúvidas, muitas, mas eu não deixava que elas determinassem minhas ações. Eu tinha um plano simples: aportes regulares, empresas sólidas, reinvestimento constante e repetição. Repetição não é glamourosa, mas é poderosa. Eu olho para trás hoje e vejo que o que realmente fez diferença não foi o quanto eu trabalhei em um determinado ano. Foi o fato de eu ter continuado investindo durante décadas. Se você, hoje, sente que está demorando demais, talvez você esteja exatamente na fase que separa os que desistem dos que chegam lá. A fase invisível, aquela em que o dinheiro ainda não faz barulho. Mas o barulho não é o que importa. O que importa é o processo estar vivo. Se você começa com pouco, não despreze o começo. Não subestime o efeito de reinvestir cada dividendo, por menor que seja. Não interrompa porque ainda não parece suficiente. Existe uma diferença enorme entre intensidade e duração. Intensidade chama atenção. Duração constrói patrimônio. Eu aprendi isso vivendo, não em livro, não em teoria, vivendo. E quando eu finalmente entendi que o mercado não premia esforço, mas premia permanência, eu parei de tentar impressioná-lo. Eu apenas permaneci. E foi aí que ele começou silenciosamente a trabalhar comigo. Agora eu quero falar diretamente com você que está cansado. Não cansado do trabalho em si, mas cansado da sensação de que está sempre se esforçando e nunca saindo do lugar. Eu conheço esse cansaço. Ele é silencioso. Ele não aparece no corpo primeiro. Ele aparece na cabeça. É quando você começa a se perguntar se tudo isso faz sentido. Se vale a pena continuar colocando dinheiro em algo que não muda sua vida imediatamente. Quando você ganha pouco, cada decisão pesa mais. Cada R$ 100 parecem grandes demais para ficarem parados. Você olha para o presente e sente falta. Falta de conforto, falta de tranquilidade, falta de tempo. E aí surge a ideia que parece lógica: talvez seja melhor usar esse dinheiro agora. Depois eu volto. Quando a vida melhorar, quando sobrar mais. Eu já ouvi essa frase centenas de vezes. E quase sempre ela termina do mesmo jeito: a pessoa não volta. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque vivi tempo suficiente para ver esse filme se repetir. Pessoas que começaram, pararam, começaram de novo, pararam outra vez, sempre esperando o momento ideal. Esse momento não existe. O que existe é o tempo passando. Eu também já errei. Já vendi cedo demais em alguns momentos. Já usei dinheiro que deveria ter permanecido investido. E quando penso nisso hoje, não sinto raiva. Sinto um silêncio estranho. Um silêncio de quem entende que não foi falta de esforço. Foi falta de permanência. Esse tipo de arrependimento não grita. Ele sussurra. Ele aparece anos depois, quando você olha para trás e percebe que parou exatamente quando não deveria, que interrompeu algo que estava começando a ganhar forma. Por isso eu quero te dar um conselho simples, que não exige inteligência extraordinária, nem muito dinheiro. Exige apenas decisão. Se você começou a investir, não trate isso como algo opcional. Trate como um compromisso. Não com o mercado, com você mesmo. Sim ou não? Se hoje você só consegue investir R$ 100, invista R$ 100. Mas invista todo mês. Mesmo quando parecer pouco, mesmo quando parecer inútil, porque esses R$ 100 não estão ali para resolver sua vida agora. Eles estão ali para construir o hábito que vai sustentar você no futuro. Quem não aguenta a lentidão do começo dificilmente aguenta a responsabilidade do crescimento. Eu vejo muita gente tentando compensar o passado, tentando recuperar tempo perdido com apostas maiores, com riscos desnecessários, com promessas fáceis. Isso quase nunca funciona. O mercado não respeita a pressa, ele respeita a constância. Se você já errou, não tente consertar errando mais uma vez. Ajuste o comportamento. Continue. Mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo sem aplauso. Existe uma maturidade que só chega quando você aceita que o caminho é longo, que não existe vitória mensal, que o processo é chato na maior parte do tempo, e que é justamente isso que o torna eficaz. Eu aprendi que o maior sinal de maturidade financeira não é saber quando comprar, é saber quando não parar. Parar parece aliviar no curto prazo.
mas cobra um preço alto no futuro. Continuar mesmo desconfortável é o que permite que o dinheiro faça parte dele. Eu falo com você agora como um homem velho falando com alguém mais jovem. Não para mandar, não para ensinar, mas para alertar. Porque ninguém avisa quando você está prestes a cometer o erro mais caro da vida financeira, abandonar um processo funcional por cansaço emocional. O dinheiro não se importa com sua ansiedade, não se importa com seu medo, não se importa com sua pressa. Ele apenas responde ao tempo, e o tempo só trabalha para quem permanece. Se hoje tudo parece lento demais, talvez você esteja exatamente onde deveria estar, na fase invisível, aquela que ninguém mostra, aquela que não rende história bonita, mas que prepara o terreno. Não confunda silêncio com fracasso. Não confunda lentidão com erro. Muitas vezes isso é apenas o preço de entrada para algo maior. Eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo décadas atrás e dito com calma: continue. Mesmo quando parecer inútil, mesmo quando ninguém reconhecer, mesmo quando você achar que está atrasado, porque o dinheiro começa a trabalhar antes de você perceber, e quase todo mundo sai exatamente nesse ponto. Se você decidir continuar, faça isso sem barulho, sem comparar, sem provar nada para ninguém. Um aporte de cada vez, um dividendo reinvestido de cada vez, um mês após o outro. E quando o cansaço voltar, porque ele sempre volta, lembre-se de algo simples: parar não apaga o esforço passado, mas interrompe todo o esforço futuro. Continuar é o que permite que o tempo finalmente faça o que você não consegue fazer sozinho. Eu vi pessoas brilhantes ficarem pelo caminho, não porque eram incapazes, mas porque desistiram cedo demais. E vi pessoas comuns chegarem longe simplesmente porque não pararam. No fim, a diferença raramente está no quanto você ganha, está no quanto tempo você aguenta permanecer sem recompensa visível. Eu digo isso com a serenidade de quem já atravessou muitas fases, muitas crises, muitos silêncios. A vida me ensinou sem pressa e sem piedade que o mercado não premia esforço, premia permanência. O tempo é o seu maior aliado.